Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do meu podcast Agora é que são elas, aqui na Inquieta. Hoje o nosso patrocinador é Sprint Travel and Rent-A-Car. Já sabem, se precisarem de um carro ou de marcar uma viagem, escolham a Sprint Travel e Rent-A-Car. Hoje a minha convidada é a doutora psicóloga Vânia, que vai se apresentar. Olá, Vânia. Olá, Sofia. Antes de mais, obrigada pelo convite. E como já disseste, o meu nome é Vânia, sou psicóloga clínica, tenho 30 anos e sou da Lixa. Como é que surgiu aqui o gosto pela psicologia? Sempre foi aquilo que tu quiseste fazer ou mais tarde é que descobriste? Foi logo aos 18, não foi? Bom, não foi de todo. Apesar de ser uma área pela qual eu sou muito apaixonada, isto só foi descoberto no período de candidaturas para a faculdade. Portanto, um bocadinho atípico. Eu sempre gostei muito da área do desporto, sempre imaginei que seria essa área que eu iria seguir. Candidatei-me para a faculdade de desporto. Portanto, nem sequer coloquei lá a opção de psicologia e depois no período entre que me candidatei e saem os resultados foi quando tudo mudou. Conversei muito com os meus pais, fiquei aqui muito indecisa de será que eu quero realmente esta instabilidade, de alguma forma, de andar aqui em vários sítios diferentes e depois acabei por mudar de ideias, explorei aqui o mundo da psicologia, sei que há muita relação entre a psicologia e o desporto, se bem que mais tarde, sim, se bem que mais tarde não foi pelo desporto que eu acabei por ir. E então, tu, quando escolhes o desporto e entraste, como é que fizeste depois? Andaste um ano em desporto, não andaste? Não andei, acabei por seguir mesmo a psicologia, entrei aqui no privado porque já não tive possibilidade de concorrer ao ensino público e a partir daí entrei em psicologia, gostei muito, apaixonei-me pela área do desenvolvimento infantil e mais tarde foi seguindo aqui outro rumo. Sim, tu tiras o mestrado em que área? De infantil também? Eu tirei aqui a licenciatura e o mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, portanto que me habilita a trabalhar na clínica, mas parte do meu mestrado foi feita em Madrid, em Espanha, onde tive a oportunidade de contactar com unidades curriculares da área da sexologia e terapia de casal, e é onde surge aqui a paixão por estas áreas. E como é que tu passaste do desporto para a psicologia e agora entras na parte da sexologia? Sim. Assim que se diz. Como é que isto foi visto pelas pessoas à tua volta? Surpresa? Não surpresa? Bom, muita surpresa, porque é uma área que ainda é um bocadinho tabu, não é? Falar disso. É muito tabu. E as pessoas ainda têm um certo preconceito em relação à sexualidade. E eu até que venho de um meio assim pequenino, não é? A nossa Lixa. Ainda é um meio onde esta área não é tão comum e em 2015 ainda menos, que foi quando eu contactei com a área. Quando fiquei com o bichinho e pensei, quando eu terminar o mestrado, realmente eu quero formar-me mais nesta área, porque gostei, achei que quando eu estava a estudar em Madrid em 2015, eu achei que já estava em 2030, porque aquilo que eu aprendi lá, não é? Eu nunca contactei com isso cá em Portugal. E depois vim para Portugal, fiz o meu estágio com crianças e adolescentes, que gostei muito, comecei a minha carreira profissional também com crianças, aqui na área do desenvolvimento infantil, mas eu queria muito explorar esta área e não tinha tido a oportunidade cá em Portugal. Foi então quando procurei formação, fiz uma dupla especialização avançada em em sexologia clínica e terapia de casal e a partir daí comecei a procurar oportunidades para explorar esta área. Não havia muitas na nossa zona, não havia a data, que é que eu fiz? Comecei a partilhar este conhecimento nas redes sociais. Boa. E sem nenhuma perspectiva de que dali fosse sair alguma coisa. Eu queria era mesmo partilhar aqui curiosidades, acho que era demasiado conhecimento que eu tinha aprendido para não partilhar, porque eu aprendi imenso enquanto estudava. Houve coisas que eu pensei realmente, como é que nós temos tantos tabus, como é que nós nem sequer falamos destas coisas. Sim, porque na nossa cultura ainda não é muito, agora já se vê mais e já há mais sexólogas nas redes sociais, lá está, e já vês mais vídeos e há muita mais informação, sobretudo para as mulheres, não é? Porque era uma coisa, já sabemos que a sexualidade era um bocado reprimida mais na parte da mulher, não é? Do que no homem. E agora já se vê mais, felizmente, mas em 2015 não se via quase nada. Sim, em 2015 já tínhamos aqui toda a gente sabe o que é sexualidade, mas falar dela é outra coisa. Falar dela é muito difícil, aliás, nas casas são poucas as famílias que trazem este tema logo para cima da mesa e que vão educando até os próprios filhos dentro daquilo que é a sexualidade, até para se prevenirem, para se protegerem de eventuais situações
mais delicadas. Isso até é o mais importante. Não é? Protegermos até as crianças, elas estarem conscientes do que é que lhes pode ou não acontecer, para poderem sinalizar quando alguma coisa acontecer e para que o adulto possa proteger, não é? Sim, e isso felizmente já está a mudar, não é? Está. Sentes isso? Há quase 10 anos para cá. Eu sinto que as coisas estão a mudar ainda a um ritmo muito lento, não é? Sim. Porque nem sempre temos a abertura que precisamos para intervir com os mais pequeninos, mas sinto que as coisas começam a mudar, se bem que ainda há aqui um grande trabalho a se fazer pela frente. No entanto, relativamente aqui à parte feminina, eu acho que também já há aqui uma emancipação. Acho que as mulheres já começam a falar mais, a pedir mais, não é? Mais informação. Já não têm tantos problemas em falar da sua sexualidade, não é? Não, já... Penso que ainda há aqui um trabalho grande a se fazer, mas que já estão mais desinibidas um bocadinho, não é? E os teus clientes, quem te procura mais, homens ou mulheres? Inicialmente, quando eu comecei a divulgar o meu trabalho, e lá está, trabalhava aqui com a vertente infantil, os primeiros casos que me surgiram de pedido de consulta para sexologia foram homens. O meu primeiro público foi público masculino, mais tarde começou aqui a equilibrar e agora, tendo tanto homens como mulheres como casais, e está assim um público. E há pais que te pedem para falar com crianças sobre isso? Sim. Eu até faço às vezes alguns eventos em centros de estudo. Tipo sexologia para a criança? Sim. Aqui no sentido da prevenção, até do abuso e outras situações. E tem sido aqui um trabalho muito giro, muito desafiante. Transitei então da parte da vertente infantil para a parte da sexologia e terapia de casal. Claro que ainda vou atendendo a algumas crianças porque gosto muito, mas a minha grande paixão é a sexologia. Os teus pais sempre te apoiaram nisto? Muito. Lá está, eu vinha de uma família onde não se falava de sexualidade. Eu acho que é um bocadinho normal nos nossos pais, não é? É um Agora bocadinho... já se começa a ter a percepção de que já lhe ensinam o que é uma vulva, o que é um pênis, mas os nossos pais não falavam disso. Não falavam muito destas coisas. Só ninguém pode tocar. Exatamente. Só o pai e a mãe. E depois fui eu que levei o tema para casa e que disse, eu estou fascinada porque eu estou a aprender sobre estes temas e isto realmente tem que ser partilhado com as pessoas. Há pessoas que vivem anos de sofrimento por disfunções que nem sabem que são disfunções. Acham que é normal. Acham que é normal e consentem uma ausência de prazer uma vida inteira e não é nada positivo, não é? Se é algo que pode trazer tantos benefícios. Veem o sexo como uma coisa má quando na verdade não é. Como uma coisa má ou como uma obrigação. Ou têm que fugir, não é? Ou vai uma cabeça. E é muito negativo, então se pode ser algo tão bom, por que não? E eu comecei a partilhar isto e os meus pais sempre apoiaram, sempre disseram, vai em frente, se é uma coisa que tu gostas, tens aqui algo a acrescentar, vemos-te tão motivada, vai. E é efetivamente algo que tu gostas, não é? Sim. Tu sentes, os casais que te procuram tu fazes terapia de casal, mas é mais pela parte sexual ou pela outra parte? É emocional também? Bom, tenho de tudo. Ou problemas no relacionamento pela dificuldade da comunicação. Sim, existe bastante. Muito. Eu diria que o principal problema nos relacionamentos... As pessoas não falarem. É a dificuldade na comunicação, ou não falarem, ou falarem de forma pouco ajustada. Exatamente. As falhas da comunicação. Exatamente, a comunicação pode ter muito ruído, seja a falta dela ou a presença inadequada. Mas também me procuram muito pela questão da sexualidade, para conseguirem ajustar às vezes um desnível que existe entre, por exemplo, o apetite sexual de um e do outro. Sim, porque isso acontece, não é? Não somos todos iguais. Exatamente, ou explorarem até aqui outras formas de potenciarem a sua sexualidade e se calhar trabalharem a comunicação sexual, que também é uma das formas da comunicação que, às vezes, em casais que comunicam bem, aqui a comunicação sobre a sexualidade é mais difícil. Sim, as pessoas, no geral, perguntam-te nas redes sociais, interagem contigo ou mandam-te mais mensagens privadas? Por exemplo, nos comentários que são públicos, percebes o que eu estou a querer dizer? Sim, sinto uma grande diferença. Tem muita interação nas mensagens, muitas pessoas a tirarem dúvidas, a exporem situações e a pedirem ajuda. Nos comentários nem tanto, mas é compreensível, é o exporem-se. Exato. E nem sempre é fácil, principalmente nestes temas que ainda acabam por causar alguma dificuldade, não é? Nesta exposição. Tens mães que te procuram, depois de serem mães? Tenho. Como é que tu sentes? É um bocadinho, a mulher fica um bocado fragilizada nesse aspecto? Muitas vezes já aqui a dificuldade em compreender que há um processo, não é? Depois de ser mãe, que leva ali um tempo, que há quase uma reaprendizagem da sexualidade, não é? E depois também trabalhar aqui a equipa, porque não é só a mulher, depois também é a pessoa que está com ela neste processo de retoma da sexualidade, que leva ali o seu tempo e cada pessoa tem o seu tempo.
Isso é muito interessante porque não é? Nós às vezes pensamos, pronto, a pessoa teve um filho e fica tudo bem. E claro que fica tudo bem e fica tudo ótimo, mas às vezes leva o seu tempo até a pessoa estar preparada para voltar às relações sexuais, não é? Exatamente, até porque há aí vários fatores que envolvem, não é o ser mãe, às vezes a imagem corporal, não é a própria funcionalidade do corpo e há todo um processo de recuperação que tem que ser bem acompanhado para que depois a mulher então, sinta... Então tens muitas mães que te procuram nesse aspecto? Sim. E é mais fácil para ti, enquanto mulher, dar a tua opinião enquanto profissional, ou achas que é igual sendo um homem ou uma mulher? Bom, eu sinto-me muito à vontade com homens e com mulheres, muito mesmo. Gosto Estava a dizer muito da parte de como tu és mulher. De poder dar aqui... Sim. Bom, achas que ajuda um bocadinho essa parte? Acho que pode criar aqui, se calhar, alguma empatia. A mulher sentir-se mais compreendida. Não sei se é assim tão linear ou não, mas acabo por sentir que se cria aqui uma boa relação. Agora, em termos de opinião, nós não podemos dar assim muita opinião pessoal, não é? Sim, claro. Mesmo sei, será aqui mais ao nível profissional, mas sim, acho que acaba por resultar. E a nível de prospecção de carreira, tu em 2015, quando pensaste nisso, não é? Que não havia quase ninguém a falar deste assunto, assim, a nível de psicologia e sexologia, pensaste, ok, eu vou conseguir progredir, ou pensaste assim, isto quase ninguém fala disto, vai ser um trabalho árduo? Bom, em 2015 eu pensei, eu gostava muito de estudar sobre isto, eu não me imaginei... A não estudar. A não estudar, mas também não imaginei que isto ia chegar onde chegou. Porque estavas na parte das crianças. Sim, eu estava aqui a estudar ainda e não via aqui grandes possibilidades de onde é que eu me vou inserir para trabalhar nesta área. Aqui à nossa volta não havia oferta, então eu pensei, vou querer estudar isto, mas não estudei logo. Portanto, eu vim para Portugal, comecei a trabalhar numa clínica com desenvolvimento infantil e foi quando vi uma especialização avançada, essa que fiz, e inscrevi-me e depois fui estudar. Mas até lá eu ia procurando, mas não encontrava nada. Depois foi quando eu comecei a produzir os conteúdos, comecei a receber os tais primeiros pedidos de homens, como te falei, propus até à entidade onde estava a abrir... porque às vezes as pessoas acham que o homem não procura tanto, porque tem mais vergonha. Tenho mais procura na sexologia, na psicologia nem tanto. Okay, e eu acho que faz diferença, porque eu abordei aqui temas da sexualidade na página e se formos a ver estatísticas... 1 em cada 5 homens em Portugal, por exemplo, sofre de ejaculação precoce. Então, quando eu toco nestes temas, se calhar as pessoas podem sentir, ok, eu sofro disto e eu nem sabia. Exato. E até começam a explorar. Que tinham um problema, mas nem conseguiam perceber qual era, não é? Até realmente procurarem outro tipo de ajuda. Sim, acho que o facto de falar ajudou a que eles sentissem, ok, se calhar está aqui alguém que me pode ajudar e a procurarem. E foi então quando eu comecei a fazer os primeiros atendimentos e depois já não era possível conciliar uma coisa com a outra e eu vou ter que optar aqui por um caminho e foi quando me despedi para começar a trabalhar aqui nestes grandes temas, ainda muito a medo, porque nós temos muito esta tendência de não vou trocar o certo... Ainda por cima és mulher e provavelmente tinhas algum receio, não digo tu enquanto pessoa, não é? Mas se calhar o teu inconsciente tinha algum receio dos comentários que podias ouvir, não é? E cheguei a ouvir algumas coisas menos agradáveis, até receber algumas mensagens, enquanto não havia aqui muita notoriedade, por exemplo, nas redes, fui recebendo algumas coisas desagradáveis, mas foi escolher a dor do conformismo e de não continuar, ou a dor de ir em frente. E ainda bem que Como é que tu lidaste com isso? Já vimos que estás em frente e que tens bastante sucesso e ainda bem, mas na altura abalou-te um bocadinho? Sim, não vou dizer que não. Mas os comentários eram mais de homens ou de mulheres? Às vezes eram contas falsas, não se consegue perceber muito bem quem é, não é? Recebia assim mensagens um bocadinho desagradáveis e ficava assim bastante triste. Eu, será que isto vai ser sempre assim? Será que, quer dizer, eu estou aqui a querer fazer Sim, tu estás a dar um serviço parte, público quase. Exatamente, estás a dar, entre aspas, consultas gratuitas, não é? Porque estás a passar o teu conhecimento. Estava ali a partilhar algo que realmente... é útil, muito útil, não é? Sim. Tu, se quiseres, só dizes, olhem, eu dou consultas e vocês marquem. Exatamente. Depois no privado digo, mas tu estás sempre a publicar conteúdos e é conteúdo super interessante e tem informação, não é, que é dada por uma psicóloga, não é uma pessoa, não é? Exatamente. Uma pessoa qualquer que está a falar do assunto, estás a falar de um assunto que tu és especialista e as pessoas, sim, deviam agradecer e não criticar. Mas ao início foi difícil e tanto que eu nem fiz a página com o propósito de publicitar trabalho, porque eu estava a trabalhar, não é, com crianças, era mas de passar informação. E foi um bocadinho desagradável, mas eu partilhei aquilo com os meus pais, com os meus amigos e disseram, olha...
vai em frente, isso vai mudar, sempre, não é? vai acontecer sempre. Vamos gostar de toda a gente, Exatamente. Não, nem toda a gente vai gostar de nós também, não é? E é um dos grandes problemas da exposição, é que vamos estar sujeitos a receber comentários negativos. Tu já tens uma conta com bastantes seguidores. Com alguns, e que tem trazido aqui algumas coisas positivas. Já sabes que vais estar suscetível a outros tipos de comentários, não é? Mas agora faz parte, não é? Tens recebido... Agora nem tanto, porque já se começa a conquistar aqui mais aberta, sim, uma notoriedade, começa-se a filtrar também aqui o público que se tem, não é? Quando há alguma coisa desagradável, eu também já coloco o limite e não permito. E faz parte. Também irmos reeducando aqui o público que nos acompanha. E isto foi abrindo aqui caminhos muito positivos, faço aquela transição. Foi o ano de 2022, foi um ano que me trouxe muitas experiências novas. Foi o ano em que fui à rádio pela primeira vez, foi o ano em que fui pela primeira vez à televisão, ao Aerosporto, palestrar no Aerosporto. O Aerosporto é incrível, eu aconselho toda a gente a ir. Foi muito bom, eles abriram a aula da sexualidade. Porque abre muito a mente das pessoas. Sim, foi incrível. Que possam estar um bocadinho mais fechados, eu acho que quando vão, eu fui na altura porque eu trabalhava numa discoteca e ofereceram-nos convites, não foi porque eu tive iniciativa de ir e tenho pena de não ter ido mais cedo, mas acho que realmente abre a mente até às pessoas mais fechadas. Exatamente, e tem a aula da educação sexual, sem portanto, dúvida, que foi onde eu palestrei e gostei muito, foi assim um ano muito intenso. Até porque maior informação, melhor, porque claro, é bom para tudo. Aprendemos também a filtrar e a termos nós as nossas próprias experiências. E os nossos limites também. Que é importante. Às vezes as pessoas acham que têm de aceitar tudo, não é? E não têm mesmo, não é? E cada pessoa gosta de uma coisa e a fórmula que existe para uma pessoa não existe para outra. Não resulta para todos, não é? Não é? Somos todos diferentes mesmo. E é muito giro. E foi esta a evolução. Acabo por, então, centrar-me no trabalho da sexologia e terapia de casal. As coisas foram evoluindo, fui tendo estas participações, até que chegou um ponto em que eu já não conseguia atender mais pessoas e encaminhando para colegas. E depois, mais tarde, constituí aqui a equipa e agora já somos uma equipa. Tu tens uma clínica agora? Sim. Onde é que é? É na Lixa. Tens empregados já que estão contigo, uma equipa no caso? Somos uma equipa, somos 8 psicólogos, 2 psiquiatras, uma terapeuta ocupacional e a nossa assistente, que é aqui o nosso braço direito. Ou seja, tu cresceste bastante, até já tens o teu próprio negócio. Sim, foi aqui uma oportunidade. Isso é uma realização profissional e pessoal? Muito grande, sim. É uma realização incrível num curto espaço de tempo que foi acontecendo. Claro que foi o resultado de muito trabalho, mas que... Sim, claro que tiveste de trabalhar, aliás, foi muito. Em 2015 que acabaste o curso, não é? Sim. Já passaram quase 10 anos. 2017, e depois acabo, sim. Ok, sim, porque depois fizeste o mestrado, não é? Sim. Tu foi para Madrid. Fui para Madrid, sim, parte do meu mestrado, depois voltei para terminar e foi quando iniciei. E agora, vês-te a fazer outra coisa ou não? Não. É aquilo mesmo que tu queres? É mesmo que eu gosto, sim. Eu gosto muito de consultar, atender pessoas, agora já estou aqui a explorar um bocadinho a parte da gestão. Por causa tens uma empresa, não é? Do trabalho, sim, mas é incrível. E as pessoas, o feedback é bom? É muito positivo. Eu sinto que nunca tive nenhuma experiência negativa no trabalho, que é muito bom, comigo e com as colegas que comigo estão. Portanto, acho que... O que achas que ainda existe um tabu tão grande em relação à sexualidade? Essa é uma boa questão, não é? Eu sinto que realmente ainda temos muitos constrangimentos, muito tabu em relação à sexualidade. Eu acho que isto ainda vem muito da nossa dificuldade, se calhar, de nos sentarmos num café e falarmos de sexo com as nossas amigas, não é? Até esta palavra fala mais baixo, não é? Sim. As pessoas estão a ouvir, parece que é errado, não é? Parece que o sexo que é errado de ser falado. Sim. E não é, não sei de onde é que vem este tabu, mas é a nossa cultura que é assim muito conservadora ainda. Países não acontece tanto, não é? Claro que há uns que acontece muito mais e outros que não acontece nem metade. E que falar de sexo é uma coisa super natural. Se formos aqui aos nossos vizinhos, não é? A Espanha, é um tema muito mais aberto, por isso é que eu dizia que parecia que já estava em 2030. Basta ver as séries espanholas, a maneira como eles falam de sexo. Exatamente. É como nós falámos de ir ao supermercado. Exatamente. E deveria ser assim, não é? Porque é um tema muito importante na vida de toda a gente. Não se pode negar. Claro que sim, claro que sim. Não é? Mas mesmo nas crianças. Mesmo nas crianças. Na forma ajustada à idade sexual, delas. E não estou a falar daquela educação sexual de um preservativo e uma banana. Claro. Não estou a falar dessa educação sexual. O grande problema, o problema é esse. É que as pessoas acham que o falar de sexo é estimular o sexo nas crianças e não é. Nós quando fazemos educação sexual é, por exemplo, dizermos a uma criança pequenina, aqui um estranho pode tocar, mas aqui não pode, e noutras partes pode, noutras partes não pode. Quem dá banho é a mãe, quem toca nas zonas íntimas é a mãe ou o pai.
e mais ninguém pode tocar. A criança, quando sabe isto, se alguém toca, ela sabe que é errado. Ela sabe e vai dizer. Mas se ninguém lhe disser isto, é uma criança, ela não tem esta aprendizagem, não vai saber identificar. E não vai dizer. Sim, e isso é todo um trabalho de casa, que se deve fazer em casa também, mas se há a oportunidade de termos alguém como tu, ou outro psicólogo, a falar do assunto com as crianças, até acho que porque não, e porque que isto não se investe mais nas escolas? Ainda há muito quem nos corta as pernas, não é? Infelizmente, até porque nós temos a legislação que realmente está aprovada e inclui esta educação sexual nas escolas. Falava-se de educação sexual, mas o que era a educação sexual? Era um eu nunca tive. Eu também nunca tive, mas os exemplos que vi era isso. Era isso, era muito básico, era o preservativo está aqui, a banana tem que colocar assim e já está. E depois não se fala de tudo nada. O resto, não é? Ok, porque é que é importante? Não é só para prevenir uma gravidez indesejada? Não, de toda, há um mar de coisas que tu tens de falar. Todas as infecções, não é, que podem ser transmitidas, mas mais do que isso até era falar na linguagem dos afetos. Mesmo, e o consentimento, não é? O consentimento, que é aqui um tema... Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, o consentimento é um tema de que eu gosto muito de falar. Ainda há pouco falava que muitas vezes as pessoas dão um consentimento, por exemplo, no contexto de uma relação, dão um consentimento por adquirido. E o consentimento é uma coisa momentânea. Eu posso consentir agora ter uma prática sexual e a meio da prática sexual, porque estou a ter dor, porque já não estou a gostar, dizer não quero mais e o consentimento já não existe. Ou então aceitar ter uma prática sexual protegida, com preservativo, e se a pessoa tira a meio, nesse momento já não há consentimento, não é? Exato. Porque a pessoa não consentiu ter sexo desprotegido, neste caso. E, portanto, ainda há aqui um trabalho grande a se fazer nisto do consentimento. Sentes que as mulheres nessa parte são mais fragilizadas do que os homens? Na parte do consentimento? Ainda temos muitas situações que demonstram que sim. Mas mesmo nas relações? Mesmo nas relações. Então, é tipo casos de uma noite? Sim, as estatísticas apontam de que, até nos jovens, é um estudo muito recente, de que é normal, sim, não é? Da violência e que há muitos jovens que ainda legitimam, não é? Que é normal terem relações sexuais, não é? Ou quase que forçarem a terem relações sexuais e, portanto, não há consentimento aí. Tu achas que se houvesse uma maior informação, se calhar, porque nós agora vemos, acho eu, corrijo-me se estiver errada, cada vez os jovens perdem mais cedo a virgindade, e tu achas que se houvesse uma maior informação isto não acontecia tanto? Bom, eu não sei se... Acho que é curiosidade ou é porque não se fala tanto? E eu acho que o facto de não se falar tanto é que... uma maior curiosidade. Exatamente, sim. Penso que sim, e é aquilo que as estatísticas vão mostrando. Mais informação, melhor, no caso. Sim, porque a pessoa já tem conhecimento, já sabe fazer escolhas mais adequadas. Exatamente. De se eu quero realmente ter este momento agora, se eu não quero. São escolhas mais conscientes. Enquanto que quando não temos informação vamos mais no impulso. Sim, era essa a ideia que eu tinha, mas como eu lá está, não estou dentro do assunto, não é a minha área, é só mesmo ideias que eu tenho sobre o que vou lendo, o que vou vendo, inclusive nas redes sociais. E também há uma série muito, muito boa que eu vi que se chama Sex Education. Sim. Eu acho que toda a gente deveria ver essa série porque ela é incrível. E eu acho que transmite mesmo aqui uma... Lá está, é uma série que se vê muito bem, porque é leve, mas transmite muita informação. Eu acho mesmo que os pais deviam ver essa série e em conjunto com os filhos, não é? Exatamente, porque às vezes, não é? Ainda que há dias ouvi, já nem sei onde é que foi, alguém a dizer: o que é que vocês fazem quando está a dar na televisão, quando há uma cena mais quente na televisão? E ele disse: muda o canal. Ouvir, não é? Quando os teus filhos estão à tua beira e se dá uma cena mais quente na televisão, muda o canal. E o que é que isso transmite ao miúdo? Não é? Ou há alguma coisa ali errada? O que é que se passa? Não é natural. Ou seja, é melhor ser mais aberto. Eu compreendo que para algumas pessoas ainda seja um bocadinho difícil, mas também acho que já estará a mudar. Esperemos que sim. A nova geração de pais já achas que... Sim, acho que já se preocupam mais com a informação, até porque esta educação sexual é sempre ajustada à idade da criança, não vamos estar a ensinar nada com o qual ela não saiba lidar, claro, não é? Claro. E, portanto, eu acho que sim, acho que os pais já procuram mais aqui as estratégias educativas, já procuram mais proteger. E nas escolas, tu sentes que já se fala mais ou ainda não?
Eu sinto que se vai falando, sinto que se deveria falar bem mais. Mas em que idades é que se fala? Não em todas, não é? Ou sentes que já vai ser um tema abordado desde a escola primária? Bom, eu não estou aqui, sei que a nível das ciências... Só já quando são maiores? Eu não tenho bem a certeza aqui das idades, eu sei que do ponto de vista das ciências vai-se abordando aqui o corpo humano. Exatamente. Agora aqui na parte das relações sexuais acredito que mais na fase da adolescência. Mas não estou aqui muito por dentro das idades exatas. Mas tu és da opinião de que se devia falar desde pequeninos? Acho que sim, adequada às idades. Sim, esta questão do consentimento, por exemplo, isto já é educação sexual, quando nós dizemos é ok tocar aqui, não é ok tocar noutro sítio, quase um bonequinho, não é? Com os pontos vermelhos e verdes. Adequado à idade deles, para eles conseguirem entender. Exatamente, isso já é educação, portanto eu acho que sim, desde pequeninos é muito importante irmos fazendo este trabalho. Na tua equipa, vocês são mais mulheres? Somos psicólogas todas mulheres. Eu quero incluir aqui um homem no futuro, vamos ver. E temos um psiquiatra homem. Não é porque tu só queres mulher. Não, de todo. Não é? Sim, aconteceu, foi muito natural, mas claro que ter aqui um homem também era importante. E temos um psiquiatra homem. Que giro. A questão da maternidade, como é que é? Tu sentes que é um bocadinho difícil depois na gestão da tua empresa, que isso poderá ser assim mais difícil, ou achas que teletrabalho ainda é acessível? E que sim. Nós fazemos muito consultas online, eu diria que metade das nossas consultas, e foi por onde eu comecei, foi pelo online, e metade das minhas consultas são nesse formato, portanto acho que isso não é um problema. Sim, pois, mas sentes que não é um problema para ti? No caso, ou achas que ainda há muito a caminhar nessa parte nas empresas? Ai, sim. Ainda ouves muitos testemunhos de pessoas tipo, fui mãe e não fui bem vista? Ou... Sim, ou porque depois há aqui uma dificuldade, não é, em retornar ao trabalho com o acordo das horas, por exemplo, da amamentação. Sinto que ainda há muitas dificuldades. Quando uma mulher, e eu até vi uma notícia há uns dias, quando uma mulher anuncia que está grávida, há uma série de preocupações. E os homens quando um homem é os parabéns, não é? E portanto acho que vai nesta linha. As mulheres ainda enfrentam aqui algumas dificuldades pelo período de ausência que não deveria acontecer, não é? Sim, claro. É porque nós não temos culpa. Exatamente, de reproduzir. Somos nós que temos os filhos, pronto, é assim. E acho que é uma coisa que deve ser vista assim de uma forma também mais natural possível. Compreendo que existem alguns constrangimentos, mas não concordo com eles. Sim, eu também não concordo. Acho que as empresas se deveriam ajustar, não é? Isto que é... Sim, agora cada vez há mais a facilidade. Claro que nem todos os trabalhos, eu sei, mas há mais facilidades de horários. Podia haver mais facilidades de horários e tudo, porque eu acho que se o trabalho estiver feito, não há necessidade de estar ali a cumprir um horário das 8 às 6. Não, e se tivermos um funcionário motivado e feliz, vamos ter mais produtividade, não é? Sim. Agora, se tivermos um funcionário obrigado a trabalhar a horas sem condições, não é? As condições emocionais, claro, alguém que está aqui a passar por um período de maternidade, não é? Tem que ter aqui algumas necessidades atendidas, e quando essas necessidades não são atendidas, vamos ter alguém mais frustrado e, consequentemente, menos produtivo, não é? Vânia, queres deixar aqui uma mensagem no geral, mas também sobre a sexualidade, homens e mulheres? Claro, eu acho que a nível da sexualidade a mensagem que eu tenho a deixar é: procurem a informação, invistam, diversifiquem o vosso repertório de experiências sexuais, porque isto vai permitir com que se conheçam melhor e com que estejam mais satisfeitos com a vida em geral. Que sejam mais felizes. Exatamente. E a vida em si? Queres deixar aqui alguma mensagem? A vida, eu acho que é preocupar-nos menos com o que é que os outros vão pensar, é irmos em frente e sermos autênticos. Acho que é por aí, não termos medo. Acho que vivemos muito sobre o medo do que é que vão pensar. Ainda vivemos muito sobre, não é? O que é que aquela pessoa vai pensar se eu fizer isto? Exatamente, ou se eu disser isto? É irmos em frente. E tu és uma mulher que não tem medo de nada. Bom, eu tenho os meus medos, mas tento fazer-lhes frente. É isso, sim. Senão não tinhas-te despedido e avançado com o teu sonho. É verdade. Obrigada, Vânia. Adorei esta conversa. Quem me deve ficar aqui a noite toda a falar contigo. Obrigada uma vez mais ao nosso patrocinador, a Sprint Travel Rent a Car. Já sabem que se precisarem de um carro ou da vossa viagem de sonho para marcar as vossas férias, Sprint Travel Rent a Car, 934 755 453. E ficamos por aqui. Até ao próximo episódio. Boa noite.